o apelo para que procuremos no Algarve estar em maior número possível nestes eventos, fazer algum esforço para que estejamos, não só para aprendermos alguma coisa, mas também para demonstrarmos à Ordem que estamos empenhados e progressivamente podemos vir a trazer mais eventos ao Algarve. Eu estou aqui na qualidade de mim próprio, Emílio Carrasqueira, sou membro sou vogal do Conselho Jurisdicional da Ordem e nessa qualidade a Ordem pediu-me para estar aqui e fazer esta pequena apresentação e deixar claro que o espaço que se segue é ter a responsabilidade da Raul Vieira e a Ordem serve apenas como facilitadora do acesso aos membros da Ordem. Espero que tenhamos todos um momento agradável no resto da tarde. Obrigado. Eu desejo as boas-vindas. O meu nome é Sofia Oliveira, como vocês também sou nutricionista e também faço parte da Ordem. Trabalho na Raul Vieira, que para quem não conhece é uma empresa farmacêutica que já está no mercado há muitos anos, desde 1920. Trabalhamos na área com produtos de probiótica, imunomoduladores, dispositivos médicos e nutrição ortomolecular, que é o que nos traz cá. Tentamos, com esta apresentação, dar-vos a conhecer uma nova área terapêutica, mais uma ferramenta que vocês possam utilizar na vossa prática clínica, que é a área da nutrição funcional, nutrição ortomolecular, e connosco temos o Dr. Rony Moia, o nosso biomédico que faz conferências por toda a Europa e também professor das CESP, que tem a pós-graduação em nutrição ortomolecular, que ele depois também vos irá falar mais à frente. Obrigado. Ponham qualquer dúvida que tenham, apresentem, estamos cá para ajudar e esclarecer. Não se acanhem, normalmente somos sempre um bocadinho mais contidos nas formações. Estamos cá mesmo para partilhar com vocês os nossos conhecimentos e espero que aproveitem. Muito obrigada. Obrigado. Bom, boa tarde mais uma vez. Já viram que eu sou brasileiro, para quem não me conhece, né? Mas já estou há alguns anos aqui na Europa e, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito essa oportunidade de poder vir até o Algarve e propagar o conceito da medicina ortomolecular e desenvolver aqui essa ponte entre a clínica, a nutrição e a bioquímica, que é a minha função hoje com vocês essa tarde, tá? A gente vai falar um pouco sobre os benefícios da aplicação dos ácidos gordos em crianças, mas antes disso eu queria desenvolver um pouco o conceito médico, o conceito bioquímico de como é que funcionaria o ômega 3, o ômega 6, os ácidos gordos, no contexto celular, molecular, para que a gente possa entender muito bem como é que funciona esse mecanismo todo na prática médica, tá? Então eu vou transformar da biologia até a clínica médica para que vocês possam fazer essa ponte e tratar cada vez melhor os nossos pacientes. Bom, então eu dividi em 3 formas a conferência. A primeira vai ser explicar para vós o que seria a medicina ortomolecular, essa especialidade. A segunda, nós vamos falar um pouco da bioquímica. E a terceira parte da prática clínica, tá bom? Das evidências científicas na prática clínica, algumas análises, algumas avaliações que a gente pode fazer com os pacientes, para saber quando é que tem que se prescrever uma coisa, qual é a concentração ideal desses ácidos gordos, se eles devem ser integrados com outras vitaminas, com outros nutrientes, etc. Tá? Portanto, façam-me perguntas, por favor, ok? Quanto mais vocês me fazem perguntas, mais eu aprendo. E quanto mais eu aprendo, melhor conferência eu faço nas próximas vezes que eu vier aqui para o Algarve, tá? Então, me ajudem a melhorar e perguntem o máximo que puderem para que eu possa, então, também desenvolver a minha conduta como conferencista. Bom, então, a primeira coisa é o seguinte, a primeira pergunta que eu queria colocar era: quem é que está aqui hoje, nunca ouviu falar ou não sabe o que significa a ortomolecular? Alguém não sabe o que quer dizer isso? Ok, muito bem. Então, eu vou colocar a definição de medicina ortomolecular, depois eu vou mostrar como é que isso funcionaria nos vários países, tá? Então, a primeira visão da medicina ortomolecular, o que quer dizer? Orto quer dizer justo, e molécula. Então, basicamente, vem de uma palavra grega, onde é a conjunção da molécula justa. A molécula justa significa o quê? A aplicação de qualquer coisa que seja, um nutriente, um
fármaco, uma homeopatia, uma vitamina, o que seja, de forma justa àquela pessoa. E justo o que é? Justa de acordo com a sua bioquímica, para manter a qualidade fisiológica daquela pessoa. Então, a diferença entre você prescrever um medicamento para uma doença e prescrever algo ortomolecular significa o seguinte: quando eu prescrevo um medicamento, eu tenho que resolver um problema que já está se instalando naquela pessoa naquele momento. Pode ser um sintoma, pode ser uma causa, mas é uma situação daquele momento. Na ortomolecular, a visão é um pouco mais profunda. Nós vamos manter a qualidade bioquímica optimal daquela pessoa. Ela pode estar saudável, ela não precisa estar com nenhum tipo de doença, para que eu aprimore a sua bioquímica. Melhore a absorção intestinal, melhore a qualidade da circulação, melhore a qualidade da concentração, desenvolva ferramentas para que essa pessoa saia do normal e entre no optimal. E no caso das doenças, eu quero que ela melhore a sua doença, mas que também mantenha a sua qualidade optimal bioquímica. Então, tudo é visado na parte bioquímica, tá bem? Então, a ortomolecular trabalha muito bem a bioquímica e sempre na percepção da fisiologia. Então, vamos ver aqui. O que quer dizer a medicina ortomolecular na primeira mão? Prevenir e tratar as doenças pelo uso de doses específicas. Essas doses específicas seriam as doses justas, que depois eu vou explicar o que são, tá? Específicas do quê? De vitaminas, aminoácidos, ácidos gordos, minerais e outras substâncias naturais. E aqui eu faço uma ligeira exceção à regra. Não precisam só ser substâncias naturais, podem ser fármacos também. Contanto que nós venhamos a conduzir uma integração que possibilite o mínimo efeito colateral negativo possível. Então, por exemplo, numa prescrição de um medicamento antidepressivo, se eu quiser prescrever um antidepressivo para uma pessoa e conduzir, integrar esse antidepressivo com o complexo B, por exemplo, a vitamina B3 e a vitamina B6 ajudam na conversão da produção de serotonina. Muitas vezes, ao se prescrever um complexo B, rico em B3 e B6, por exemplo, eu posso diminuir a necessidade da concentração do antidepressivo. Pode ser um antidepressivo mais fraco, por exemplo. E neste caso será orto. Evitará um efeito colateral negativo e com uma dose mais baixa fará um resultado ainda melhor do que com a dose anterior, que era maior, sem a introdução das vitaminas B. Me faço compreender? Está claro para vós isso ou não? Então, a medicina ortomolecular é essa junção, é você aplicar a dose justa, e a dose justa é aquela que dá menos efeitos colaterais negativos e que possa melhorar a qualidade bioquímica daquela pessoa, dar um resultado rápido, tá? Então, na medicina ortomolecular básica, o que se faz é prescrever nutrientes, vitaminas, aminoácidos, ácidos gordos, etc. Depois, na medicina ortomolecular mais profunda, começa-se também a introdução de fármacos. E essa integração dos fármacos com as substâncias naturais é muito bem-vinda. Quanto melhor se conhece essa introdução e essa integração, mais optimal a bioquímica daquele paciente se tornará e melhor resposta vocês terão dos nossos pacientes. Agora, tem uma coisa. Existe uma diferença entre a Europa e os Estados Unidos e o Brasil. Por exemplo, no Brasil a medicina ortomolecular é uma especialidade, as pessoas já estão muito mais sensíveis a essa especialidade, grandes médicos fazem esse trabalho e juntam tudo numa consulta só. A pessoa, por exemplo, vai fazer uma consulta de endocrinologia e o endocrinologista também faz, então, a especialidade de ortomolecular. Mas não está definido, eu faço ortomolecular ou eu sou endocrinologista. É tudo junto. Está já inerente naquele trabalho ele conduzir um tratamento que vai juntar uma insulina para um diabético com um crômio ou com um complexo B ou com uma L-carnitina. E ele depois faz aqueles tais manipulados que vocês já ouviram falar, que são manipulados de várias substâncias, incluindo fármacos e vitaminas e nutrientes, em vários compostos, e essas pessoas depois vão à farmácia, fazem esses complexos e tomam esses complexos em casa, que são manipulados. Essa é a visão americana. Brasil, Estados Unidos, etc. Nos Estados Unidos, as doses são superdoses, ou seja, eles não valorizam as vossas DDRs, né, que agora já não é DDR, é valor nutricional adequado, né, já se mudou. Então, eles não valorizam muito bem as DDRs. Eles dizem que a dose ideal é aquela máxima dose possível. Então, 10 gramas de vitamina C,
não sei quanto de vitamina E, eles aumentam as doses de todos os jeitos para que as pessoas imaginem que elas necessitam viver só à base de suplementos alimentares. Isso não é correto, tá? Não é a ideia mais equilibrada da ortomolecular. Algumas pessoas em doenças muito agudas, elas necessitam de doses muito altas. Por exemplo, o cancro. Quando eu tenho cancro, muitas vezes as pessoas que têm uma doença grave como o cancro, numa situação aguda, elas podem se beneficiar de doses altas de vitamina C. Por exemplo, a vitamina C endovenosa, quando ela é injetada a 50, 70, 100 gramas, ela pode produzir peróxido de hidrogênio nos tumores, fazendo com que os tumores reduzam-se pela oxidação. Isso já está estudado. Agora, não adianta você prescrever 100 gramas de vitamina C numa pessoa saudável. Ela vai ter diarreia, ela vai ter problemas renais, ela vai ter outras consequências, porque aquela dose não é orto para uma pessoa saudável, mas seria orto para uma pessoa com cancro. Então, superdoses nem sempre são bem-vindas. Aquelas manias dos atletas tomarem só proteínas, com todas as doses possíveis e imaginárias de aminoácidos, isso não está muito bem compreendido, não está muito bem correto do ponto de vista do equilíbrio da saúde. Na França, na Alemanha, aqui na Europa, onde se trabalha a medicina ortomolecular mais equilibrada, as ideias são microdoses. Eu vou dar microdoses até inferiores às doses recomendadas, mas com compostos que se integram para manter os cofatores bioquímicos a atuarem de maneira correta. Então, em vez de eu pegar uma substância principal, em vez de eu querer, por exemplo, produzir serotonina, eu vou prescrever várias outras substâncias que seriam complementares à serotonina, para que essa mesma serotonina possa naturalmente ser ativada e a sua concentração aumentar, assim que eu prescreva a serotonina em si. Percebe a ideia? Então, em vez de eu prescrever superdose, eu prescrevo pequenas doses de várias coisas, mas que sejam sinérgicas para poder manter a qualidade da cascata bioquímica avante. Então, a diferença dos Estados Unidos para a Europa é essa. Nos Estados Unidos, ultradoses para toda a gente. Aqui, microdoses. O que é interessante é a absorção desses nutrientes. Se eles forem absorvidos de maneira correta e no seu máximo, vão fazer os efeitos de manter a bioquímica humana. Então, em doenças agudas, usamos doses muito altas. Em doenças crônicas, doses baixas, para manter o apoio bioquímico. Está claro para vós isso ou não? Está claro para quem não sabia o que era medicina ortomolecular? Está tudo bem? Ok. Então, vamos aqui avançar com esse conceito. A medicina ortomolecular visa integrar o uso optimal de fármacos, como eu expliquei, com as substâncias naturais para aprimorar a bioquímica celular e molecular, que é exatamente aquilo que eu acabei de explicar, tá? Um outro exemplo, tratamento hormonal. Existem vários tipos de substituições hormonais. Uma delas é a substituição hormonal sintética, que é aquela que a pessoa está na menopausa, por exemplo, vai à farmácia, compra um remédio, uma hormona, toma essa hormona e essa hormona visa substituir aquela que a pessoa já não produz. As hormonas sintéticas são formadas em laboratório, são moléculas não muito idênticas às moléculas que nós produzimos. Elas são modificadas para fazer um efeito mais rápido. Agora, existe uma outra vertente que é a substituição hormonal bioidêntica. O que quer dizer isso? Essas moléculas, elas não são modificadas em laboratório. Elas são provenientes de plantas que têm uma estrutura química igual àquela que nós também temos. E no momento que você recebe um estrogênio, uma progesterona, derivada de uma planta, purificada de uma planta, mas sem manipular essa estrutura química, você vai receber uma molécula próxima da sua. Isso é chamado de bioidêntico. No momento que a pessoa recebe o tratamento bioidêntico, esse tratamento é mais sutil, com menos efeitos colaterais negativos e mais efeitos positivos. Então a diferença da ortomolecular está aí. A ortomolecular não usa substâncias hormonais químicas, utiliza substâncias hormonais bioidênticas, por exemplo. E as bioidênticas juntamente com as vitaminas, para que as vitaminas possam ativar muito mais a bioquímica hormonal para se necessitar de menos concentração de hormonas, mesmo elas sendo bioidênticas. Então, menos é mais, a integração é sinergia e quanto mais natural, melhor. Essa é a ideia da ortomolecular, tá? Muito bem. Então, mais uma vez, substâncias naturais com os fármacos, essa seria a sinergia, para aprimorar a bioquímica celular e molecular. Agora, a ideia maior é preservar a boa saúde pelas concentrações variadas e ideais de substâncias modulares.
bioreguladoras, aí tá, os cofatores, né? Complexo B, os aminoácidos, etc. Sempre respeitando a fisiologia e bioquímica humana, sempre. Então, a base da medicina ortomolecular é conhecer a bioquímica, é aplicar os nutrientes de acordo com a bioquímica, que é o que vocês fazem em nutrição, né? Basicamente é uma nutrição com a integração juntamente aos fármacos. Bom, então isso começou com o Linus Pauling, que vocês já devem ter ouvido falar, porque em química a gente estuda Linus Pauling. Linus Pauling começou a trabalhar muito com a vitamina C. E ele começou a fazer esse trabalho nos anos 60, tá? E descobriu que altas doses de vitamina C poderiam tratar várias doenças. E as doses preconizadas antigamente não eram doses suficientes para se obter qualquer tipo de resultado. Então ele começou a estudar, poxa, eles dizem que 1 grama de vitamina C é bom para o resfriado, mas eu não vejo ninguém melhorar com 1 grama. Começou a estudar, começou a ver que o intestino tem 100 vezes mais absorção para vitamina C quando a pessoa está doente, por exemplo, com gripe. Então ela absorve muito mais vitamina C, como uma esponja. Ele começou a aumentar gradativamente as doses para entender quais eram as doses corretas de vitamina C para cada tipo de doença. E ele se focou muito nas doenças psiquiátricas e no cancro, tá? Estudou, publicou vários livros. O Linus Pauling tem 2 prêmios Nobel, para quem não sabe, tá? É uma pessoa extremamente citada em vários artigos científicos. E ele trabalhou com outros médicos, tipo esse aqui, que é o Arvin Stone. Fizeram livros, publicaram revistas sobre medicina ortomolecular, tá? Esse livro fala sobre a vitamina C e as doenças, e todas as doses utilizadas para as diversas doenças. Daí o conceito ortomolecular, cada doença tem a sua dose, mas a dose jamais para essas doenças, de acordo com os Estados Unidos, né, com a visão americana, eram doses baixas, sempre doses ultra altas, mais que 5 gramas, mais que 10 gramas, tá? Depois aí, olha, em 77 ele começou a fazer as conferências importantes sobre o uso da vitamina C e do cancro e aprofundou cada vez mais nesse trabalho da vitamina C e do cancro. Mas ele também trabalhou com outros médicos e sempre na perspectiva da vitamina C e do cancro e depois na psiquiatria. Por exemplo, fizeram um tratado de ortomolecular em psiquiatria onde a vitamina B3 era a grande protagonista, porque na vitamina B3 eles conseguem com altas doses, reduzir as alucinações em pessoas com esquizofrenia sem medicar. Então, tem vários estudos, vários livros, filmes, inclusive, com pessoas que são esquizofrênicas ou que eram esquizofrênicas e com altas doses de vitamina B3, eles conseguiam converter os surtos alucinógenos dos esquizofrênicos sem nenhum remédio. E assim a ortomolecular foi crescendo, foi se aprofundando, tá? E essas 2 pessoas foram aqueles que mais trabalharam na área da ortomolecular e da psiquiatria. Esse é o Linus Pauling, e esse aqui é o Abraham Hofer, do Canadá, um médico bioquímico também, que se aprofundou na psiquiatria. Depois fundou a Sociedade Internacional de Medicina Ortomolecular e a Fundação Internacional de Esquizofrenia Ortomolecular. Tem uma clínica até hoje, ele morreu em 2009, mas o seu filho e a sua família conduzem agora a clínica e fazem vários estudos na área da medicina ortomolecular, publicam artigos, tem livros e está sempre muito em moda agora a medicina ortomolecular, tanto no Brasil como nos Estados Unidos e agora já começa também aqui na Europa. Bom, esse aqui é uma das publicações do Linus Pauling, veja que é na área da psiquiatria, mas é interessante porque neste artigo ele demonstra não só a vitamina B3, mas outros tipos de nutrientes que poderiam ser aplicados para regular as doenças psiquiátricas, tá? Em várias concentrações. E eles notam que pessoas com deficiências psiquiátricas têm algumas deficiências de concentração de nutrientes. E agora eu lhes coloco, como nutricionistas que são, acredito que vocês foram ensinados que existe as doses diárias recomendadas e essas doses devem ser respeitadas. Então, a ideia das DDRs, qual é? Não ficar anêmico, não ter a deficiência da vitamina a ponto de se tornar doente. Não é assim que a DDR é. Se você não toma vitamina C no mínimo das DDRs, vai ter escorbuto. Agora, quem de vocês aqui conheceu alguém com escorbuto? Alguém conheceu? Eu também não conheci. No Brasil tem muita laranja, né? Então, quer dizer, hoje em dia as pessoas têm muita facilidade em conseguir alimentos que contenham as mínimas DDRs.
A ortomolecular não se baseia nas DDRs. Por quê? Porque DDRs é uma visão, as doses diárias recomendadas é uma visão para que a pessoa não se torne doente crônica por deficiência de uma ou de outra vitamina. Agora, a ortomolecular trabalha em quê? Nas mínimas doses necessárias para que a bioquímica funcione. E muitas vezes uma pessoa, mesmo sem a falta da vitamina C, pode, ao aumentar essa vitamina C, ter um resultado melhor na sua patologia, o cancro, que eu acabei de explicar. Percebe? Ou uma pessoa que tem uma deficiência psiquiátrica, às vezes ela tem magnésio, mas o magnésio podia ser um pouco mais para que ela possa, então, regular melhor a qualidade da dopamina ou da noradrenalina, o que quer que seja. Então, existem alguns nutrientes que são, como sabem muito bem, funcionais. E esses nutrientes podem ser utilizados independente das suas doses diárias recomendadas, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, quando a gente faz análise, às vezes, alguns marcadores podem nos mostrar coisas interessantes. Por exemplo, o magnésio. Às vezes as pessoas vão para o magnésio convencional e vem a dose ínfima e a dose máxima. Estando dentro da dose ínfima e máxima, está tudo bem. Mas na ortomolecular, às vezes, não é bem assim. Às vezes a gente prescreve magnésio eritrocitário. Porque o magnésio dos eritrócitos é o magnésio que vai para o cérebro, que é o magnésio mais estável, que a gente pode ver a qualidade psiquiátrica da pessoa. Se existir uma deficiência de magnésio eritrocitário, mas com magnésio do sangue normal, a gente nota que precisa aumentar o magnésio. Às vezes o magnésio está dentro da normalidade, mas inferior a 20 ou 30% da sua normalidade. Ou seja, você está dentro do normal, mas mais para a parte do limite inferior. Ok? Já se nota que a pessoa não está no seu optimal. Ela precisava melhorar, ter 70% pelo menos do normal, do valor normal, para ter o máximo da sua absorção do magnésio e da sua própria utilização. E é assim que a ortomolecular funciona, tá bom? Então, o Linus Pauling pensava exatamente nisso, e depois ele conduziu o conceito das vitaminas e das doses ideais ao conceito do estresse oxidativo. Até aqui, está claro para vós a visão da medicina ortomolecular? Alguém tem uma dúvida? Ficou alguma lacuna que por acaso eu não soube explicar bem? Não? Ok. Então, vamos aqui falar do estresse oxidativo. O estresse oxidativo funciona como vem aqui, né? É a ação do oxigênio, extremamente reativo, que pode danificar certas substâncias, proteínas, açúcares, lípidos, etc. Bom, então, como é que funciona isso? Vai funcionar através da ideia dos radicais livres. Nós temos as moléculas, por exemplo, essa é uma molécula de oxigênio, e essas moléculas elas devem ser eletricamente pareadas, né? Os seus átomos devem ser pares, para que a molécula esteja equilibrada. Quando a molécula perde um elétron, o que vai acontecer? Ela vai ficar instável. O que é o instável? É ela querer se ligar a qualquer outra coisa que a mantenha pareada, que a mantenha estável. Então, o que vai acontecer com o oxigênio? O oxigênio que está instável, ele vai se ligar a uma proteína, ou a uma gordura, ou ao açúcar, para que essa molécula de proteína, de açúcar ou de gordura mantenha o equilíbrio desse oxigênio que previamente estava instável. Então ela vai oxigenar aquela proteína, aquele açúcar ou aquela gordura, oxidando aquela substância. É o caso da hemoglobina glicosilada, que é o marcador da diabetes, não é? A hemoglobina glicosilada também é um marcador do estresse oxidativo. Se a pessoa tem a hemoglobina glicosilada próxima de 6, não precisa ser 6, próxima de 6, quer dizer já que existe alguma glicação. O que é a glicação? É a transformação do açúcar em caramelo. Essa proteína foi produzida pela oxidação. Então, é um dos marcadores do estresse oxidativo. Outro marcador, homocisteína, que é um marcador relacionado ao ácido fólico, que aumenta nas pessoas com problemas cardiovasculares futuros. Pessoas que podem ter AVC, doenças cardiovasculares, crianças hiperativas com deficiência de concentração, podem ter mais homocisteína do que o natural. Se a pessoa aumenta a quantidade de ácido fólico, porque a homocisteína é geneticamente sensível ao ácido fólico, a homocisteína pode baixar. Isso já é um marcador do estresse oxidativo. Então existem vários marcadores do estresse, ácido úrico, por exemplo, é um, o colesterol oxidado é outro, quando a gente prescreve, por exemplo, LDL-OX, é um marcador específico do quanto aquele colesterol vem oxidado.
E de acordo com aquele colesterol oxidado, é que vamos saber se a pessoa tem ou não perigo com o seu colesterol. Às vezes o colesterol total é normal, o LDL é oxidado, portanto, mesmo com o colesterol normal, essa pessoa sofre oxidação e tem perigo cardiovascular. Às vezes o colesterol é alto e o LDL oxidado é baixo. Quer dizer o quê? Que mesmo com colesterol alto, ela não sofre perigo. Basicamente é uma situação hereditária que ela pode conviver com aquele colesterol porque ela se adaptou ao longo da vida com aquele valor. Então, essas visões do estresse oxidativo se transformam depois na prática clínica, de uma forma simples. Se eu tenho um paciente com colesterol oxidado, eu tenho que tratar. Se esse colesterol é alto, mas não é oxidável, ou oxidado, eu não tenho que me preocupar. Percebe a ideia? Então, dali a gente consegue transformar a ortomolecular química em prática clínica. Ok. Quando nós temos esses radicais livres, o que vai acontecer? Essas moléculas instáveis, elas vão prejudicar o ADN. Vejam lá esse quadro. Se eu tenho oxigênio e açúcar, esse oxigênio e esse açúcar, depois, através da mitocôndria, é transformado em energia e mais oxigênio. Agora, se esse oxigênio é instável, ele é um radical livre, ele tem um radical livre, na verdade, o que ele vai fazer? Ele vai entrar numa cascata bioquímica, que o final seria produzir oxigênio, mas como ele é um radical livre, não chega no final da reação. Portanto, quando você não chega no final da reação, se torna uma molécula intermédia incompleta. Essa molécula intermédia incompleta é um radical livre, ela é uma molécula oxidativa, portanto, por exemplo, superóxido de dismutase, peróxido de hidrogênio, são moléculas de radicais livres, são moléculas oxidativas. Então, se esse oxigênio não foi convertido em energia e mais oxigênio e parou na metade da sua reação, ele vai formar uma molécula de radical livre, uma molécula oxidativa. Essa molécula oxidativa vai penetrar na própria mitocôndria, oxidando essa mitocôndria, ou seja, ela vai deixar de produzir energia e vai passar a induzir apoptose, morte celular, e ao mesmo tempo ela vai ser integrada no ADN, causando as mutações. O que acontece com mutações e com a apoptose? Ou a célula morre ou se transforma em uma outra célula, por exemplo, uma célula oncológica mutada. Tá? Então, se nós integrarmos aqui uma série de conceitos da ortomolecular, complexo B, vitamina C, vitamina E, alguns antioxidantes, a gente vai ajudar com que esta molécula mantenha sua estrutura pareada e se transforme na molécula final. O benefício da ortomolecular qual é? É dar os cofatores importantes para que a reação continue, mais nada. Então não é que eu vou aumentar concentrações máximas de vitaminas e nutrientes o tempo todo. Eu vou dar alguns nutrientes importantes para funcionarem como cofatores bioquímicos para manter a qualidade da enzima até o seu final. Isso pode acontecer com o ômega 3 no final. Por exemplo, para você ter do ômega 3 a uma prostaglandina 1, que é anti-inflamatória, existem os cofatores, não é só da gordura, né? Complexo B, magnésio, zinco, esses polifenóis, esses complexos todos vão ajudar com que o ômega 3 se transforme em prostaglandina 3, que funcionará como uma prostaglandina anti-inflamatória. Portanto, a ortomolecular funciona mais ou menos nesse nível da nutrição, tá? Dar alguns nutrientes para que a reação se encaminhe sem conduzir estresse. Então, para vocês terem uma ideia, todos os eventos de radicais livres estão ligados a doenças. Então, desde uma situação básica como envelhecimento, até cancros e outras doenças pulmonares, cardíacas, etc. Alzheimer, Parkinson. Por exemplo, o Alzheimer tem oxidação 30 anos antes da sintomatologia da doença. Então, se uma pessoa entende que as doenças oxidativas são importantes e a gente consegue prevenir através da nutrição, essas pessoas ou retardam as suas doenças futuras ou pelo menos podem até preveni-las, no caso das doenças cardiovasculares, por exemplo. Tá? Tudo bem até aqui ou não? Tá claro? Meninas e meninos, tá claro? Ok. Então, isso para vocês terem uma ideia como é que funcionaria em termos figurativos, quando você coagula um sangue no microscópio, deixa a gota cair numa lâmina e ainda coagula, a gente observa dessa forma. O que é isso? Isso são as redes de fibrinas e as hemácias todas com a hemoglobina, portanto você vê tudo bem formado, né? Quando você tem a oxidação, você vê dessa forma. O oxigênio reativo vai destruir a hemoglobina, vai destruir o ferro que contém essa hemoglobina e vai romper as fibrinas. Essas redes vão deixar de existir e os espaços brancos passam a existir.
É assim que a gente vê, para que vocês possam ter uma noção mais figurativa de como é que funciona o estresse oxidativo. Mas óbvio que é possível também avaliar por análises mais fidedignas. Essa não é uma análise muito fidedigna, é só para que vocês percebam que existe essa situação. Mas existem outras análises quantitativas para avaliar as moléculas que a pessoa produz. Análises que duram 10 minutos, que se faz na hora, através do sangue, e que a gente consegue ter quanto estresse oxidativo essa pessoa produz. Se tiver mais do que o normal, quer dizer que ela está com uma baixa capacidade antioxidante. Se estiver normal, quer dizer que mesmo ao produzir oxidação, ela tem uma boa capacidade para combater o estresse. Portanto, está bem, está adaptada. Tá? Que a adaptação é o caso do exercício físico. É ou não é? Durante o exercício físico, vocês produzem mais ou menos oxidação? O que vocês acham? Mais ou menos, gente. Mais, né? Quando vocês correm 40 km numa maratona, produzem mais oxidação? Tem que respirar mais ou menos? Mais, né? Agora, se uma pessoa nunca fez exercício na vida e quer fazer uma maratona e vai começar a correr 40 km de um dia para o outro, essa oxidação é tão forte que ela não consegue se adaptar a ela, fazendo, então, uma ativação do estresse oxidativo de forma perniciosa. Agora, se essa pessoa corre todos os dias direitinho e de repente ela se adapta, o que vai acontecer? Essas pequenas doses de estresse vão ajudando com que ela endogenamente produza substâncias antioxidantes. E vai chegar no momento que ela vai correr os 40 km, não vai estar muito cansada, porque a sua capacidade de adaptação é ótima. E a sua capacidade de adaptação, o que é? É a formação de substâncias antioxidantes que vão regular o quanto essa oxidação vai fazer. Mais ou menos, ela vai regular para que a pessoa se mantenha sempre saudável e não entre em doenças relativas ao estresse oxidativo exacerbado. Está claro para vós ou não? Então a adaptação funciona dessa forma. E os antioxidantes também vão funcionar de diversas formas. Por exemplo, a primeira forma é através da atividade genética da desintoxicação hepática. Então, quando a gente fala de capacidade antioxidante, a gente fala de capacidade desintoxicante. Quanto melhor desintoxicação a pessoa fizer, melhor vai ser a sua qualidade antioxidante. E esses são genes relativos à capacidade de desintoxicação hepática, tá? Esse gene está ligado, por exemplo, à enzima P450, este aqui, citocroma C, a mitocôndria, e assim vai. Cada um está relacionado a uma situação específica da desintoxicação. Então você nasce com essa genética boa ou má, mas pode aprimorar. Aí está a nutrigenética. Tiveram essa disciplina na faculdade ou não? De nutrigenética? Que é a capacidade dos nutrientes modificarem a expressão de um gene. Ok, então existe, hoje em dia, já o conceito de que o estilo de vida e a alimentação pode melhorar, aumentar ou reduzir a expressão de alguns genes. Se os genes forem nocivos, pode diminuir a sua expressão. Se forem positivos, podem aumentar essa expressão. E a pessoa pode se tornar com uma melhor qualidade de vida devido à capacidade genética desses alimentos, né? A capacidade de modificação genética desses alimentos. Então, aqui estão alguns genes que são sensíveis aos alimentos, tá? Então, de acordo com a alimentação e com a qualidade de vida, eles podem aumentar ou reduzir sua expressão, melhorando a capacidade antioxidante. Agora, depois existe uma outra linha que o antioxidante funciona, que é a linha da quelação de metais pesados. Nós, normalmente, assumimos muitos metais e o nosso próprio corpo tem a capacidade de entrar em desintoxicação desses metais. Algumas moléculas entram em contato com esses metais são ligados a essas moléculas, portanto, quelados, e essas moléculas libertam esses metais através da urina. Então, a desintoxicação das pessoas, em geral, ela visa limpar os metais pesados. Se essa pessoa está doente, muitas vezes ela pode não ter uma capacidade muito boa de quelação. Então, ela mantém mais metais no seu organismo. É o caso de pessoas, muitas vezes, com deficiência de concentração, memória, alergias que não se conseguem controlar e outros problemas mais graves, tá? Então, a primeira ação do antioxidante é não fazer com que os metais se acumulem. A segunda é reduzir ao máximo, limpar os radicais que são produzidos no corpo. A terceira é reparar o ADN, para que não hajam mutações. O ADN é sensível ao estresse, e quando nós temos uma capacidade boa antioxidante, o ADN
não produz tantas mutações, não se modifica tão facilmente. E a última, que é a quarta linha eu já expliquei, é a adaptação. Adaptar-se à sua capacidade oxidante através do exercício físico. Então, tudo isso vai depender do estilo de vida, dos nutrientes que vocês escolhem e da forma como conduzem esses nutrientes nos seus corpos. Muitas vezes uma pessoa doente, somente com alimentação, não chega lá. E às vezes ela tem que integrar uma ou outra substância cujo seu valor já é conhecido. Então, por exemplo, se eu comer 15 laranjas, quanto de vitamina C eu tenho nessas 15 laranjas? Alguém pode me dizer? Vocês que são nutricionistas e sabem os valores todos. Em 15 laranjas, quanto de ácido ascórbico eu vou absorver? Depende das laranjas, do tamanho, se vem do Algarve, de Miami, do Brasil, né? Agora, se eu pegar uma vitamina, um ácido ascórbico, e prescrever 1 grama, eu sei exatamente essa concentração que eu vou prescrever. Percebe? Então, muitas vezes, em algumas doenças, a gente tem, além de fazer uma alimentação inteligente, constituir um tratamento cujo valor daquele nutriente é sabido. E também quanto ele será absorvido. Aí então as moléculas de absorção, né? Por exemplo, os sulfatos absorvem 30%, fazem com que os minerais sejam absorvidos nos 30%. Sulfato ferroso dá diarreia, porque uma grande parte do ferro não é absorvido. Agora, os quelatos ferrosos, por exemplo, né? Os bisglicinatos ferrosos absorvem-se mais facilmente. Portanto, o ferro já é mais absorvido, fica menos em circulação, não provoca diarreia, ou provoca muito menos possibilidades de diarreia. Então, vai depender da molécula que você associa, para se absorver mais ou menos aquele nutriente, vai depender da concentração, vai depender da origem daquela molécula. Uma vitamina C de origem natural, por exemplo, da acerola, é diferente de uma vitamina C que é ácido ascórbico. O ácido ascórbico pode simplesmente provocar cristais na urina e sobrecarga renal. Agora, a vitamina C da acerola já não faz isso, porque a molécula é bioidêntica. Então existem sempre essas tendências na ortomolecular, a gente buscar uma coisa natural, cuja concentração é conhecida para se poder fazer um tratamento controlado, além dos nutrientes necessários na alimentação, óbvio. Nós conhecemos A acerola é sempre acerola. A acerola são aquelas frutinhas laranjas muito pequenas, que são bem escuras até, às vezes até avermelhadas. Ela é conhecida como acerola porque é uma planta da Amazônia e esse nome não muda, mesmo na Itália, na Espanha, na Inglaterra, é sempre o mesmo nome. Em inglês é acerola também. Bom, agora, está claro para vós o conceito de medicina ortomolecular e do estresse oxidativo? Ficou claro ou não? Ótimo. Então agora a gente vai passar para a parte da neurologia, tá? Para a gente chegar na questão dos ácidos gordos. Então, quando eu falo de neurologia, eu tenho que falar de neuroplasticidade. Eu fui professor de enfermagem nos anos 90 e eu dizia que os neurônios não se regeneravam. Vocês devem ter ouvido falar isso, os menos novinhos, os menos bebês, aqui que são todos novos, mas os menos novos devem ter ouvido já na escola que os neurônios não se reparam, né? Que não se regeneravam. E hoje a gente sabe que regeneram ou que não regeneram? Regeneram. Então nós sabemos hoje que o cérebro tem uma extraordinária capacidade de adaptação. É uma coisa espetacular, é independente da idade. Isso vem por causa da neuroplasticidade. O cérebro é plástico, existe uma capacidade de reorganização, compensação e adaptação. Compensação por quê? Porque às vezes a pessoa precisa de mais neurônios para poder fazer aquela tarefa. Então existe uma compensação. E adaptação, porque às vezes a pessoa tem uma doença e essa doença necessita que essa pessoa utilize mais áreas para poder adaptar àquela situação. Então, a capacidade de compensação, reorganização, adaptação é feita pela formação de novas células, novos neurônios e de novas conexões. Por isso, sinaptogênese, formação de novas conexões, e neurogênese, formação de novas células neuronais. E isto é ao longo de toda a vida, perdura por toda a vida. Vocês podem dizer, eu fico velho cheio de ruga, mas burro eu não fico. É só aprender.
É só continuar a ler, a estudar e a fazer o máximo possível, porque o cérebro é plástico. Então, em todas as conferências eu conto essa mesma história, e aqui no Algarve ainda não contei, vou contar. Existia uma chefe de cozinha que teve um traumatismo craniano. Então, depois desse traumatismo craniano, foi fazer, já se recuperou no hospital e tal, e foi fazer uma torta em casa. E essa torta, quando foram comer, a família inteira foi comer a torta da chefe de cozinha, a torta estava formidavelmente salgada. Estava horrível, ninguém conseguia comer aquilo. E disseram para ela, mas olha, você colocou aqui o quê? O saleiro inteiro na torta? Não, mas para mim está excelente, eu não sinto nenhum tipo de sal. Daí ela se deu conta que ela já não tinha um paladar para o sal. Dali em diante ela começou a notar que não tinha para o açúcar, não tinha para o sal e não tinha tampouco o olfato. E aí a vida dela tinha acabado, porque era uma chefe de cozinha, certo? O que ela fez? Ela amava ser chefe de cozinha, não podia cozinhar, porque ela não podia testar as coisas, e ela ia aos mercados de ervas e plantas e frutas todos os dias. Não tinha um dia que não fosse. Ia lá, cheirava, experimentava as coisas, via as cores daquilo e estava naquele ambiente o tempo todo. Passado muitos anos, 10 anos para falar a verdade, ela começou a sentir novamente os cheiros e os sabores das coisas, podendo voltar então a cozinhar. O que é isso, gente? Isso é verdadeiramente a neuroplasticidade. É a capacidade de reorganização. Mas o cérebro não faz isso sozinho, precisa ser estimulado, como tudo na vida. Então, se uma pessoa faz uma palavra cruzada todos os dias, ela vai ter um raciocínio mais rápido, um sudoku, por exemplo. Se ela não faz nada, fica olhando para o ar e fica... né? Naquela coisa, sabe o eletrocardiograma? De vez em quando, esse tipo de coisa faz com que a pessoa cada vez retroceda. Agora, se está o tempo todo ativo, vejo cores, vejo informações, leio, aprendo e estou sempre trabalhando, pode ter certeza que cheio de ruga vai ficar, mas burro nunca. Sempre, o resto da vida, tá? Então, é a nossa capacidade de neuroplasticidade que pode ser estimulada. Como hoje eu não vou falar de envelhecimento, vou falar da criança, da pediatria, eu vou passar aqui para essa ideia, então, dos ácidos gordos, que vocês já sabem. É só para nós conduzirmos aqui um fio para chegar no final da prática clínica. Tá? Isso vocês já sabem, é só um resumo. Os ácidos gordos, como já viram, é para a gente manter a saúde e muitos deles não são sintetizados pelo corpo. O ômega 9 mas em muito pouca concentração. Tá? Então, a ideia aqui é manter a qualidade da membrana plasmática com os ácidos gordos. Então, a primeira aplicação prática clínica dos ácidos gordos, qual é? É manter a camada lipoproteica, de lipídios e de proteínas. Esta ligação aqui é feita com ácidos gordos. Se eles forem poliinsaturados, esta ligação é plástica. E se eles reparam a membrana plasmática, a célula também é plástica, ela nada, ela se liga, ela se movimenta. A célula é o tempo todo ativa, cinética. Se essa gordura for saturada, a membrana se tornará rígida. E essa rigidez vai induzir a apoptose, a morte celular. Se a célula, no seu melhor da sua forma, tiver todos os ácidos gordos poliinsaturados e ativos, ela se tornará plástica. Portanto, ela não vai sofrer o estresse e ela vai se manter sempre em função, tá? Função ativa. Então, a primeira coisa é a qualidade dos fosfolípidos de membranas que são derivados da qualidade do ácido gordo aplicado. Tá? Então, quanto melhor for o ácido gordo, melhor a membrana celular. Em segundo lugar, vamos entender aqui a relação entre o ômega 3, o ômega 6 e o cérebro. Então, nós temos 30 a 35% da gordura cerebral no cérebro. O cérebro é feito de gordura, puramente. Tá? E representa isso 50 a 60% do peso do cérebro. Então, a gordura é 60% do peso do céfalo. Se não houver gordura poliinsaturada, sem sofrer estresse ali, as células começam a morrer. E a sinapse, bye-bye. E a neuroplasticidade, bye-bye. Ou seja, daí que nós começamos a ter as alterações cognitivas e também funcionais. Tá? Muito bem. O que tem maior abundância no cérebro? É o ômega 3, DHA, e o ácido araquidônico.
que é o ômega 6. Agora, no ácido araquidônico nós temos um problema. O ácido araquidônico que vem da carne vermelha, da carne da vaca, por exemplo, ele é pró-inflamatório ou anti-inflamatório? Pró-inflamatório, exatamente. Porque o ácido araquidônico ele vai originar, com a sua matéria-prima, como a sua matéria-prima é a carne vermelha, ele vai originar o quê? Prostaglandina 2, ele vai inflamar. Tá? Se esse ácido araquidônico proveniente da carne vermelha for muito maior do que o ácido araquidônico proveniente dos frutos vermelhos, por exemplo, dos frutos secos, ou de outros vegetais, a pessoa vai ter sempre a tendência à inflamação. Agora, se esse ácido araquidônico vier proveniente de uma matéria-prima mais natural, mais vegetal, a prostaglandina continuará sendo a 2, porém é uma prostaglandina que vai funcionar para a síntese de tecidos e músculos, e não tanto para inflamar. Então também o ácido araquidônico pode ser saudável, vai depender da sua origem, tá? O que é importante é você manter sempre uma qualidade anti-inflamatória naquele indivíduo. Então nós temos aqui, para lembrar, o 6 e o 3, existe sempre o desenvolvimento da reação pelas enzimas saturases e elongases, e elas vão depender do quê? Vão depender dos complexos de vitaminas que eu já vou falar daqui a pouco. A vitamina C, a vitamina E, a vitamina A, o magnésio, o zinco, o complexo B. Ou seja, esse desenvolvimento aqui das cadeias, tanto do ômega 3 como do ômega 6, só vai acontecer se outras substâncias estiverem também a apoiar o resultado dessas cadeias bioquímicas. Senão, a reação pode parar pelo meio e se oxidar. Então vejam, o ômega 6 começa com ácido linoleico, que depois vai se transformar em gama-linoleico, depois em DGLA, depois em ácido araquidônico, depois etc, até chegar ao seu final, né? E o ômega 3 começa com ácido alfa-linolênico e chega até o DHA ou o EPA. Dependendo da situação que nós temos aqui, esta reação é bloqueada e a molécula não chega no seu final da história. E aí a gordura se torna saturada, pró-inflamatória. Então, a nossa ideia aqui, primeiro, é entender quais são as melhores fontes. As melhores fontes, por exemplo, de ALA, lembrando, ácido alfa-linolênico, ômega 3, são dos vegetais, por exemplo, a linhaça, as nozes, a chia, algumas algas, krill, por exemplo, também tem bastante ALA. Temos o DHA e o EPA, cuja fonte melhor, aquela mais biodisponível, que é aquela utilizável rapidamente e cuja sua função também é rápida na sua bioquímica, vem do peixe. Obviamente você tem o DHA da alga, se quiser. Mas o DHA do animal é muito mais biodisponível. É como, por exemplo, a hemoglobina e o ferro. Que ferro que é melhor? O ferro da carne ou o ferro do vegetal? O que vocês acham? Isso aqui? Da carne. Porque é um ferro hemo. É um ferro que se liga rapidamente à hemoglobina. Agora, o ferro do vegetal vai demorar muito para poder se ligar à hemoglobina. É a mesma coisa do DHA e do EPA do peixe, tá? A melhor fonte continua sempre sendo o peixe. Para os vegetarianos é possível outras fontes, mas existem estudos que demonstram que os vegetarianos nunca chegam à quantidade ideal de ômega 3 pela nutrição, mesmo consumindo todos os vegetais ricos em DHA e EPA. Quando um carnívoro chega lá e de repente comeu um churrascão, que a gente fala no Brasil, foi lá um monte de carne, um monte de porcaria, ele comeu lá esse monte de carne, e de repente tem lá o DHA e o EPA, e o vegetariano lutando para conseguir chegar lá no mesmo nível, tá? Essa é mais ou menos a história. Não sou contra ninguém, eu só estou a explicar os fatos científicos, tá? Às vezes vai um gajo lá que come só carne, que não tem regra nenhuma com a alimentação, e o outro coitadinho, certinho, perfeitinho, com as regras certinhas de todas as alimentações, vai fazer análise. Quem comeu carne não está nem aí com a nutrição, tem mais qualidade de DHA e EPA do que o outro, que está sempre certinho, mas é vegetariano, tá? Esse é o grande problema. Bom, então, como eu falei para vocês dos cofatores, aqui nós temos o complexo B, vitamina B3, vitamina B6, magnésio, zinco, vitamina C, alguns polifenóis, as proantocianidinas, né, que são os polifenóis da uva, o cacau cru, que tem muitos polifenóis.
Então, todos os polifenóis, o complexo B, alguns minerais tipo magnésio, cálcio, mais magnésio do que o cálcio, crômio, eles podem ajudar no desenvolvimento, então, da cadeia bioquímica dos ácidos gordos. Tudo bem até aqui? Isso é resumo, né? Você já sabe disso já faz muitos anos já. Podem até me dar aula sobre isso já. Os nutricionistas sabem muito sobre isso. Agora, a gente vê aqui, por exemplo, algumas fontes. A fonte do ácido araquidônico: carne, ovos e laticínios. Agora, para chegar no ácido araquidônico, você pode ter fontes como fontes do ácido gama-linolênico. Por exemplo, o óleo de onagra, que é muito conhecido, né? O óleo de onagra é um óleo que pode ajudar no desenvolvimento de um ácido araquidônico saudável. Não precisa ver sempre da carne dos animais, né? E se o ovo vem da galinha saudável, da galinha feliz, que é aquela galinha que saltita pelos campos e come as minhoquinhas e não os milhos cheios de ácidos gordos saturados, essa galinha vai ser saudável e feliz, portanto seu ovinho também vai ser rico em gorduras muito melhores, né? Então isso vai depender um pouco da fonte que vocês quiserem. Por exemplo, o óleo de girassol é bom? Depende. Se for em excesso, vai haver um desequilíbrio da reação entre ômega 6 e ômega 3. E aí você vai sempre para a cadeia do ácido araquidônico. Cuidado, né? Então vai depender um pouco da quantidade de fontes que vocês consomem. Mas tanto do ômega 3 como do ômega 6 tem tanto fontes animais como vegetais. Olha, o ômega 3, por exemplo, tem a hemp seed, que é o cânhamo, né? O cânhamo é uma fonte de ômega 3. A chia, que vocês já conhecem. A linhaça, que vocês já conhecem. Depois o rábano, eu não sei como é que chama blackcurrant aqui, é o rábano vermelho. Rábano. Ok. Depois tem aqui o crio, que é aquela alga, né? Depois tem os peixes, etc. Portanto, existem várias fontes, mas nada dessas fontes fará alguma coisa se não houverem os cofatores. Portanto, ao prescrever um ácido gordo, não deixem de prescrever outras vitaminas. Façam questão de ter um prato onde não só tem ali os ácidos gordos, mas tem outros antioxidantes juntos. Tá? Isso é muito importante. Agora, vamos passar para a parte médica. O DH é muito importante para duas coisas principalmente. Para o cérebro, como a gente já falou dos percentuais do cérebro, e para a retina. Ok? 60% do DHA está na retina. Ela necessita disso para se manter com sua qualidade. Então, as pessoas com retinopatia, elas necessitam ter um aumento tanto de antioxidantes como também de DHA. Agora, aqui nós vamos ter uma questão. Veja, isso aqui é a conversão dos ácidos gordos. Aqui está escrito que os seres humanos são pobres sintetizadores de ácidos gordos. E é verdade. A quantidade que nós conseguimos sintetizar sozinhos é tão pouca que ela não faz um efeito médico, não é suficiente para um efeito médico. Necessitamos sempre aumentar esse consumo da parte exógena, ou em consumo de alimentos ou de suplementos. Se a pessoa está doente, o alimento pode não ser suficiente. Às vezes vocês vão ter que tomar um suplemento. Ok? Bom, avançando um pouco mais. Vamos ver aqui o consumo ocidental. No óleo de peixe, o consumo ocidental é relativamente mais baixo do que o oriental. É ou não é? O que vocês acham? Na China come mais óleo de peixe ou aqui? O que vocês acham? Apesar de que em Portugal come-se muito peixe, na Ásia come-se muito mais. Tá? Então, mesmo assim, para o nosso consumo, não há uma quantidade tão alta como seria necessário para manter a qualidade da neuroplasticidade, devido ao estresse da vida moderna. É só por isso. Porque se eu vivesse na época paleolítica e consumisse o óleo de peixe que eu consumiria hoje em Portugal, eu estava ótimo. O problema é que ninguém aqui tem uma vida tranquila que acorda às 10 da manhã, vai olhar o sol, vai despertar com o sol, depois canta para as estrelas, não faz absolutamente mais nada. Às 9 da noite já está a dormir com a escuridão proveniente da lua. A vida não é tão romântica, né? Às vezes as pessoas estão às 3 da manhã ainda acordadas fazendo coisas, né? E se despertam às vezes às 6 da manhã e vão dormir só às 3 da manhã no outro dia. Então, quer dizer, por essa vida, nós necessitamos ter mais quantidade de ômega, porque o estresse é tão alto que a adaptação não chega, tá? Essa é a ideia. Então, normalmente o consumo ocidental vai de ALA de 0,5 a 2 gramas por dia.
e de ácido araquidônico nós temos 5 a 20 vezes mais do que o ALA. O que quer dizer? Quando a gente volta para cá, a gente vê que a quantidade de ácido araquidônico é de 5 a 20 vezes maior do que a quantidade de ômega 3. Isso se reflete na saturação da membrana plasmática, em primeiro lugar. Os neurônios começam a morrer. Em segundo lugar, no aumento do estresse oxidativo, as moléculas começam a se modificar, mutações acontecem. Em terceiro lugar, na inflamação, o ácido araquidônico induz inflamação. Perceberam a ideia aqui ou não? Sim ou não? Ok. Então, quais são as consequências disso? Primeiro, rigidez da membrana celular, morte das células todas, porque a membrana já não é semipermeável. Segundo lugar, diminuição da absorção de nutrientes. Através da membrana, vocês têm absorção de nutrientes. O intestino, ele é semipermeável e rico em ácidos gordos. Se o endotélio não tiver ácidos gordos suficientes, a absorção dos nutrientes será menor. E aí a pessoa vai ter vários problemas, incluindo os de intolerância alimentar. Depois nós temos os desequilíbrios neuronais e cognitivos. A pessoa passa a fazer inflamação, não produz dopamina, não produz serotonina, produz adrenalina. E aí você tem os desequilíbrios da fadiga mental, da fadiga chamada até adrenal, tá? Que é um outro tema para uma próxima vez. Amigos, então, os nossos efeitos seriam modular a estrutura lipídica e manter a função neuronal aplicando os ácidos gordos de maneira correta. E aplicar de maneira correta não é aplicar somente ácidos gordos, é fazer uma interação com outras vitaminas. Tudo bem até aqui ou não? Ok? Ok, tá. Então vamos aqui. Primeira coisa do efeito, sinalização e transcrição. Então, em todo o metabolismo, vai haver uma necessidade do ômega 3. Por exemplo, o ômega 3 regula uma molécula chamada molécula Toll-like receptor, TLR. Sabe o que essa molécula faz? Alguém já ouviu falar dela? É uma molécula de membrana, tá? Que ela se associa aos eventos externos, porém ela induz uma sinalização de cascata interna. Essa sinalização de cascata pode ser para aumentar a inflamação ou para diminuir a inflamação, tá? E essa molécula, uma vez ativada, ela vai fazer um evento em cascata que no final vai aumentar a expressão de uma outra molécula, chamada nuclear factor kappa beta. Essa molécula, nuclear factor kappa beta, se ela tiver em expressão além do seu normal, ela vai aumentar a inflamação, induzindo todos os eventos inflamatórios crônicos que vocês conhecem, tá? Desde alergias até doenças graves como o cancro. Agora, o Toll-like receptor, ele é sensível às moléculas de ácidos gordos. Então, se eu aumento a concentração de DHA, o tipo de molécula Toll-like receptor, que tem vários números, tem a 1, 2, 3, 4, 5, até várias, tem 100, tem muitas moléculas Toll-like receptors, elas são denominadas por números. De acordo com o seu alimento, um tipo de Toll-like receptor vai ser ativado. Pode ser aquele, neste caso, que vai induzir a uma diminuição da expressão do nuclear factor kappa beta, reduzindo a inflamação. Então, a DHA vai ativar uma molécula de membrana que será mais anti-inflamatória, enquanto que uma bactéria ou um vírus induzirá o Toll-like receptor que será pró-inflamatório, exatamente para a gente ter resistência imunitária contra as doenças. Agora, quando isso se torna patológico, quando você tem mais inflamação do que anti-inflamação, a pessoa fica mais doente. Ela passa a se tornar uma pessoa cronicamente inflamada, que é a doença do século, a inflamação, né? Então, a sinalização e a transcrição é basicamente isso. Ela vai ajudar com que esta molécula faça o seu trânsito de forma natural, que é na modulação imunológica, nem para cima nem para baixo, modulado. Agora, aqui está dizendo, olha, essa sinalização vai agir no metabolismo, na desintoxicação hepática, através da mitocôndria, na neurogênese, formação de novos neurônios, sinaptogênese, na diferenciação celular, na inflamação e no estresse oxidativo. Portanto, o ácido gordo, ele age em várias situações da transcrição humana. Outra coisa, os principais genes que nós vamos utilizar, nós vamos trabalhar com os ácidos gordos, principalmente os genes receptores retinóicos da retina, tá? Então são importantes esses receptores para manter a qualidade da retina, como eu já falei. Depois, os receptores chamados de
CREB, que são as proteínas de ligação e resposta ao AMP cíclico. O que é isso? Isso é um fator de desenvolvimento neurológico. Quanto maior a quantidade desta molécula aqui, maior formação de neurônios. Ele vai funcionar como uma gasolina do cérebro. Quanto mais expressa for essa molécula, melhor vai ser a qualidade da neuroplasticidade da pessoa. Então, isso no Alzheimer, no Parkinson, num traumatismo craniano vai ser muito importante. Numa criança em desenvolvimento, vai ser extremamente importante. Quanto melhor for a expressão dessa molécula, mais inteligente, mais cognitivamente melhor aquela pessoa vai ser. E o BDNF, que é o fator de resposta derivada neurotrófica, ele é dependente dessa molécula CREB. Então, quando essa molécula CREB aumenta, esse BDNF também vai aumentar. E o ômega 3, ao aumentar o BDNF, vai fazer com que a pessoa se torne muito mais inteligente. O coeficiente de inteligência aumenta e toda a qualidade da sinapse também, tá? Então, ao se aplicar ácidos gordos com algumas vitaminas, vocês vão estar a trabalhar vários tipos de moléculas. Olha aqui a tal nucleofartocapa beta que eu expliquei, e a PPAR, que está ligada muitas vezes à obesidade, tá? Então, pessoas que têm alterações desse gene podem ter tendências a ser obesas ou até diabéticas. O ômega 3 regula essa expressão genética, daí, então, a nutrigenética, melhorando a resposta contra a obesidade e a diabetes. Tudo bem até aqui? Está muito difícil? Para vocês isso é simples, né? Ômega 3 para lá, ômega 6 para cá, umas vitaminas, está feito. É fácil. Ok. Os ácidos gordos também são importantes precursores da biossíntese dos mediadores lipídicos. Então, as respostas das gorduras em relação à inflamação, às doenças, também vão ser sensíveis à qualidade de ácidos gordos. Se vocês derem um ácido gordo poliinsaturado com uma boa vitamina C ou vitamina E, o colesterol daquela pessoa até aumenta, mas não se oxida. Agora, se derem ácido araquidônico, o colesterol da pessoa aumenta e se torna oxidado, provocando risco cardiovascular. Daí está o efeito desse slide, tá? Eles são precursores da biossíntese de mediadores lipídicos, para o bem e para o mal. Então, a gente vê aqui, por exemplo, esse é o neurônio pré-sináptico e esse é o neurônio pós-sináptico, tá? Então, quando você tem DHA como consumo, primeiro o DHA vai reparar a célula, vai manter a membrana plástica. Em segundo lugar, vai ativar os mediadores internos. Aqui, por exemplo, vocês podem ver o mediador da calmodulina, que é dependente de cálcio, e o mediador do IGF, que é da hormona do crescimento. Esses dois mediadores, eles vão formar o crescimento, vão ativar a tal molécula CREB, que eu falei para vocês, e vai melhorar, então, a qualidade da sinapse. Ao mesmo tempo, vocês vão ter aqui, aqui está a molécula CREB, que eu tinha explicado, tá? Então, ao tomar o DHA, você vai ter uma ativação interna a ponto de estimular a molécula CREB e formar, então, mais sinapse e uma célula com maior qualidade. Outra coisa, o BDNF, olha lá, o fator neurotrófico derivado do cérebro. Pela atividade do ômega 3, você vai aumentar também a quantidade desse BDNF, melhorando o coeficiente de inteligência. Outra coisa importante, o ômega 3 melhora o metabolismo da mitocôndria, que vai regular a atividade da insulina, que vai funcionar como fator de crescimento para o cérebro, mas não fator de crescimento para a obesidade. Então a insulina, como vocês sabem, é muito importante. Se a pessoa tem resistência insulínica, ela fica diabética e obesa. No caso do ômega 3, você tem ali o fator de modulação do IGF, modulação da insulina para a prevenção da resistência insulínica. Tá? Então tem todas essas opções e observações aqui. E aqui vocês podem ver, ao longo da vida, o que acontece. Então, uma pessoa, desde a época paleolítica até os dias de hoje, ao consumir DHA, foi adaptando o seu cérebro. Então, isso aqui é a neuroplasticidade. Melhoria das qualidades cognitivas, ao mesmo tempo que, com o aumento do DHA, você conquista um novo tipo de formato do cérebro. Perceberam? Essa é a ideia da evolução das espécies. Na época paleolítica, eles consumiam imensa quantidade de DHA. E por essa quantidade muito alta de DHA, nós temos a consequência do crânio formado hoje em dia. Perguntas até aqui? Ninguém tem pergunta? É sempre assim?
assim, né, no norte dos nutricionistas, vocês gostam só de escutar e depois vão falar mal de mim por trás, é isso? Ok. Não querem perguntar? Eu avanço com o trabalho. Então, aqui nós vemos um gráfico. Este gráfico é importante por quê? Porque o DHA, ele se acumula no cérebro nos minutos do nascimento. Então, quando uma criança nasce, logo no início do seu nascimento, você já tem um acúmulo enorme de DHA e depois ele dá um salto ainda maior. Tá? Então, é interessante prescrever DHA logo no início da vida? É, e deve. É imperativo que tome. E para a mãe, mais ainda. Então, tanto a grávida como a sua criança recém-nascida deve ter uma quantidade maior de DHA. Porque é nesse momento que o cérebro está sendo construído, é nesse momento que você tem a maior atividade do BDNF e da molécula CREB. Portanto, lembra-se que ômega 3 no início da vida, nos primeiros anos, e durante a gravidez, é realmente imprescindível, não é só ácido fólico que se dá para a grávida. Tá? Então aqui vocês podem ver, com o aumento do DHA logo no início da vida, vocês têm uma concentração maior de neuroplasticidade. Veja, aqui são os neurônios. Aqui as redes são muito mais constituídas. Exatamente porque, à medida que vai aumentando a concentração de DHA, você também aumenta a concentração e a maturação dos astrócitos. Ou seja, a sinapse melhora na sua qualidade. Está tudo estudado, gente. Tá? É muito importante que vocês entendam que a prescrição de ômega 3 é imprescindível no início da vida. E deve ser feita junto com outras vitaminas e minerais, nunca sozinho. Então aqui é o gráfico onde vocês vão ter o BDNF, que eu já expliquei, e a habilidade da memória e do aprendizado espacial, que está refletido em amarelo. Então aqui é o controle, né? Tanto da habilidade de aprendizado espacial, como da quantidade de BDNF. Agora, quando a pessoa consome DHA, veja, a habilidade espacial aumentou. E a quantidade de BDNF, que essa é a molécula importante, o fator neurotrófico, ao aumentar vai te dar mais inteligência, é a gasolina do cérebro. Portanto, aumenta só no consumo de DHA. E se a pessoa fizer DHA e exercício físico, que ainda adapta mais a capacidade antioxidante, melhora. Então, o exercício físico e o consumo de ômega 3, juntamente, podem ajudar na melhoria da qualidade neuroplástica. Isso já desde sempre. E aqui eles fizeram um estudo onde tinham o controle, depois induziram um fator de hipóxia. O fator de hipóxia é um fator de estresse. Então, sob estresse, obviamente, essas coisas decrescem. Vejam lá, uma pessoa na vida cotidiana tem mais ou tem menos estresse? O que vocês acham? Vocês têm mais ou menos estresse hoje em dia? Mais, né? Aí, infelizmente, a gente tem sempre mais estresse com mais responsabilidades durante a vida. Então, sob estresse, a quantidade neuroplástica reduz. A gravidade é má. Tudo cai. Inclusive o cérebro, quando você não usa bem. Tá? Então, no final da história, se você, mesmo sob o estresse, faz apenas exercício físico, você já tem uma melhoria enorme da qualidade neuroplástica. Imagine se ainda adicionar o ômega 3. Esta é a ideia, tá? Então, os nutrientes são importantes, os antioxidantes são importantes para que você, sob estresse, consiga ter uma adaptação ortomolecular. Agora, aqui está o perfil lipídico do cérebro. Então, nós temos, em grande quantidade, o ácido esteárico, depois, numa quantidade média, o araquidônico, e depois, numa quantidade também alta, o DHA. Então, o mais forte é o esteárico, depois vem o DHA, depois o araquidônico. Se tiver nesse nível, tudo vai bem. Agora, se isso decrescer, se isso aumentar, já era. O cérebro começa a sofrer estresse e a neuroplasticidade começa a se reduzir. Tá bom? Bom, o estudo qual é? Dependendo do que você tem na sua origem, você terá também no seu futuro um tipo de prostaglandina. Ou uma prostaglandina anti-inflamatória, do DHA ou do EPA, ou uma prostaglandina pró-inflamatória, vinda do ácido araquidônico. Então, esta é importante que haja inflamação, não vamos reduzir completamente. O ácido araquidônico é importante para produzir inflamação, porque através da inflamação formamos adaptação imunitária e sintetizamos tecidos e músculos. Agora, se só houver